Oi, gente, sou Tati Guimarães, editora de vídeo há 28 anos. E hoje estou apresentando o Papo de Editor porque nasceu da curiosidade da gente saber os bastidores do universo audiovisual. A gente já falou sobre televisão, que é a minha área, já falamos sobre cinema, já falamos de comerciais, né, da parte comercial como é, transmissões ao vivo, e agora tem uma parte que todo mundo diz assim, e a rádio? A rádio, a história do rádio é riquíssima, é incrível. E a gente vai começar hoje sobre Rádio Jovem. E a gente está aqui com esses dois profissionais maravilhosos que eu quero que eles falem sobre a trajetória deles e sobre a Rádio Jovem. Benário e Dani, muito prazer vocês estarem aqui, são muito bem-vindos. Eu me sinto lisonjeado, vocês notaram que eu tô meio gaguejando assim, porque eu tô nervosa. Eu tenho que destrava, mas é porque eles são, sabe, para mim, o concurso nas rádios jovens. Eu sou apaixonada pela Boa, né? Vamos falar logo da nossa querida Boa FM, mas eu quero saber como foi que tudo começou. Quem é Benário? Bom, eu vou começar boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que você assistir e tal. E eu já abro falando que eu me sinto numa condição bem vulnerável de ser entrevistado. Porque uma coisa é eu entrevistar, mas quando eu sou entrevistado, aí eu já fico bem nervoso. Mas a gente vai ficar num papo bem tranquilo aqui, para que tudo role bem, flua bem. Então, eu sou o Wellington Benário, né? Trabalho no Grupo Meio há 14 anos, fiz 14 anos agora em 2025. Já passei por diversos setores aqui, como jornal impresso, como rede social, portal, TV, faço eventualmente, e agora na coordenação da Rádio Boa FM, que é conhecida aí como a Rádio Jovem, né? Hoje eu já quero mudar um pouco essa ideia de ser uma rádio jovem, né? Eu gosto muito de trabalhar de falar que a Boa é uma rádio para você se sentir jovem, né? E aí, há uns anos com a alma jovem, né? Independente da sua idade, se você tem 60 anos, 40, 20, se você ouvir a Boa FM, a nossa intenção é fazer com que você se sinta sempre jovem, entendeu? Então, hoje em dia, ela não é mais uma rádio jovem, ela é uma rádio para você se sentir jovem eternamente. Gostei. E aí tem a Dani, que apesar de que eu entrei agora na parte da coordenação, já fiz parte da equipe dos apresentadores e faço parte atualmente, mas a Dani tem mais propriedade, porque ela tem mais de uma década dentro do mundo da Rádio Jovem, né? Ela tem... Eu sou fã de vocês. Eu sou fã da Dani também. Eu tenho até que me controlar aqui, porque a minha vontade de dizer, tu tá tão linda, maravilhosa. Quem é Dani Tuxa? Fala pra gente. Então, a Dani Tuxa, na verdade, eu acho que é bem isso, né? Tem a Daniela Oliveira. Acho que é a Dani que nasceu com a rádio, né? Tem a Dani e tem a Dani Tuxa. A Dani Tuxa é meu apelido de infância. Olha, nem nasceu da rádio, né? Muita gente me pergunta. Mas foi através da rádio que eu fui apresentada com esse apelido aí pra todo mundo. E hoje em dia todo mundo me chama de Dani Tuxa. Eu entrei na Boa FM em 2012, né? Eu iniciei como estagiária. Então, diferente do Benário, que já passou por muitos setores aqui dentro da empresa, né? Inicialmente ele entrou para ser de portal. Eu sempre estive ali dentro da Boa FM e fazendo outras coisas por aqui, né? Eu entrei em 2012 como estagiária, especificamente para fazer o Bafom, né? Que foi o programa... Maravilhoso. Foi o programa que deu start o carro-chefe da Boa FM, né? A Boa FM era uma rádio musical até... De 2012 até mais ou menos 2013 ali, foi uma rádio muito musical e aí... Começaram as inserções dos programas e eu entrei especificamente para fazer o Bafom. Fui produtora durante um tempo. Depois, falando ali fora do microfone, né? Os meninos foram me puxando para falar também no ar. E acabou que eu estou no ar há mais ou menos aí uns 12 anos, 11 anos. Mais de uma década, gente. E isso é muito curioso, eu gosto muito de citar bastante isso, porque dentro do universo do rádio piauiense, eu não tenho propriedade para falar porque eu realmente não conheço, mas eu acredito que sejam poucos nomes femininos que dominam aí as locuções aqui no estado, né? E é muito louco, porque eu tô do lado de uma pessoa que tem uma década de rádio piauiense e é uma mulher que tem voz dentro da rádio piauiense há mais de uma década. E eu acho isso sensacional, cara. Olha que doido. É muito bacana, uma pessoa que realmente conhece. Vocês começaram assim, do comecinho mesmo? Como foi que despertou para esse mundo audiovisual? Olha, a parte
Da parte do audiovisual, assim, como geral, da comunicação. No geral da comunicação. Bom, eu comecei fazendo um programa que era um programa independente, mas que era exibido aqui dentro da casa, que era feito por uma produtora externa, que era a DV6, que era o Blitz TV, que era uma revista que existia, que aí se tornou depois também, paralelamente, um programa de TV, e esse programa era exibido aqui dentro. E eu era um dos apresentadores, junto com mais 2 jornalistas, que era a Hidra Portela e o Christian Souza. Depois daí eu fui trabalhar em outros portais, aí depois voltei para cá, que foi quando começou a história das redes sociais, que foi por ali em 2011, 2012, na transição ali do Orkut pro Facebook. Aí foi quando eu entrei aqui pro grupo para trabalhar justamente nessa parte de rede social e tudo mais, que até então naquela época era só capim, né? Tudo era mato, né? A gente foi ali cavacando, torcendo ali para que tudo dê certo. Então eu vim para trabalhar nessa parte. E aí, paralelamente a isso, porque o grupo meio nos dá essa oportunidade que eu acho sensacional, diferente de outras empresas que tem aí fora, é o fato de que se você entra aqui dentro e se te cabe em outro lugar, se você tem capacidade para desenvolver outras tarefas, aproveita, você pode fazer parte. Eu que o digo, né, gente? Eu sou editora por trás das câmeras, mas quando eu vim com o projeto Papo de Editor, abraçaram mesmo e tá aqui, né? Tá esse sucesso. E eu que o diga também, que durante todos esses 14 anos eu já escrevi para o jornal, Fortins, que na época tinha a editora-chefe, que era a Tatiara de França. Escrevi para o portal também, fazia rede social na época, paralelamente. Apresentava o Super Top com a Raquel, porque eu já tinha experiência na TV por causa do Blitz TV. Fiquei, acho que uns 5 anos junto com a Raquel nas tardes aí do Super Top, contribuindo com o programa dela. E aí, paralelamente, fazendo um rádio também. Aí foi quando eu acho que eu entrei junto com o Bafão, onde a Dani já estava, com o André e o Ítalo. E aí foi quando eu já fui. John, André. Então aqui no se confunde muito, né? Tá tudo muito misturado ali nesse caldeirão aqui, que é a Meio Norte, que o Grupo Meio nos proporciona dentro. Nós que somos profissionais, né? A gente é muito privilegiado com essas oportunidades que tem aqui dentro da gente passar por todos os setores dentro da área da comunicação. Eu sempre fui muito ligada à música, cultura pop, a filmes e séries. E eu lembro que eu tinha acabado de fazer a disciplina de radiojornalismo, né, na USP. Fala que você é formada em jornalismo, isso, né? Eu sou formada pela UFP. E no nosso curso de jornalismo, nós temos algumas disciplinas que a gente tem contato diretamente com certas vertentes da comunicação, né? A gente tem disciplina só para escrever jornal, para diagramar. A gente tem uma disciplina de telejornalismo que a gente edita vídeo também. A gente faz um documentário. Né? E dentro dessa disciplina, a gente também tem a disciplina de rádio. E a gente fez um programa de rádio, o meu grupo da universidade, e era um programa voltado para diretamente ligado à música e informação. Era um programa que resgatava algumas músicas dos anos 80, 90 e trazia algumas informações. E ficou muito minha cara. E assim que surgiu esse estágio na Boa FM, um amigo meu que trabalhava aqui, na época ele trabalhava no Sabadão. Tinha o Sabadão com o Yeltsin. Tinha o Sabadão. Atrás, na época ele era produtor do Sabadão, e ele falou, olha, vai abrir uma vaga aqui na Boa FM para produtor, eu acho que dá super certo para você. Eu vim aqui um dia, conversei com o coordenador, na semana seguinte eu já estava aqui, e aí eu entrei na rádio como estagiária, né? Tive toda essa trajetória, e assim como o Wellington Benário, né, apesar de eu estar na rádio ali, eu também a gente já fez TV, né? Eu fui sua editora, né, do programa que você gravou. Faz os links ao vivo, as transmissões ao vivo, então já fiz também parte das redes sociais da Boa FM, editando vídeo, fazendo produção de peça para as redes sociais. Então a gente é um profissional muito misturado, né? A gente não fica só atento a um lugar ou a um setor aqui dentro. Apresentou durante anos o próprio Bafom TV, né? Que era um programa de rádio que migrou para a TV. Migrou para a televisão. E essas tecnologias mudando assim dentro do rádio, como é que vocês encaram isso? Vocês vão aprendendo assim de qualquer jeito? Ou vai lá e pesquisa? Ou paga professor, paga um curso virtual? Fala aí pra gente. Eu acho que muito do que a gente aprendeu a mexer com tecnologia foi do que é ensinado aqui dentro, né? Do que não é nos impostos aqui dentro. Não no sentido de imposição, mas no sentido de que, ó, tá aqui. Então, surgiu isso. Bora fazer isso aqui. Você tá afim? Vamos desenvolver isso aqui, que eu acho que acaba
Nosso início na rádio, inclusive, né, B, é de uma época ainda que as pessoas ligavam pra rádio. Isso. Né? Tinha umas ligações telefônicas, a gente apertava ali na mesa, né, na mesa de som, tinha um botãozinho específico para ligações telefônicas. Hoje em dia todo mundo conversa com a gente através Do WhatsApp. Né? Olha, a Dani caminhou por essas duas partes. Eu já peguei mais essa parte tecnológica, que é bem mais fácil do que você ficar ali com zilhões de botões. Essa é eu acredito que isso seja uma mudança muito drástica, porque antigamente você tinha um time e hoje em dia você tem outro time completamente diferente. Vocês estão falando isso, mas antes tinha um operador da mesa e vocês ficavam só na locução. E a Dani era a operadora, não era, Dani? Não, eu sou na cria época... ali do início de operar e falar, né? Pois é, porque hoje é operar e falar. Hoje você tem que saber os botões. Eu me formei então na ficou mais Conrádio difícil, e me né, apaixonei. gente? Não ficou mais Meu fácil. sonho é ser locutora. Aí eu me formei na Conrádio e disse, eu vou trabalhar na boa. Peguei na mão desse aqui, fiz uns testes e tudo. Na hora que disseram assim, não, mas tem que operar a mesa e falar. Aí eu, certo, bora lá. Meu amor, não é para qualquer um. É botão demais, você tem que ter o texto na cabeça, você tem que desenrolar, e a pessoa está ali ligando aqui, está mandando mensagem no WhatsApp, está mandando um áudio. Eu acho meio parecido com um painel de avião, vocês não acham, não? Com certeza. Porque pelo menos na Boa FM certeza. são 3 computadores, né? São 3 computadores que a gente fica, né? E aí são 2 teclados e são 2 mouses. E eventualmente eu troco os mouses e acabo apertando uma coisa que não tem nada a ver. Então é um jogo de cintura que a Dani domina muito bem, mas que eu estou aprendendo também nessa parte de tecnologia. Tem que desenrolar o texto aqui, você tem que Ainda tem que desenrolar o texto, aqui, né? O microfone daqui, você tá no ar e tal. E sempre tinha minha professora, né, que era ela disse, não respira. Quando você estiver falando uma coisa, já vai falando outra. Tem que ter talento, viu? O time da rádio também é porque a rádio não tem cortes, né? A rádio, você tá ali, você tá falando, e o que você falar, tá falado. Nossa! A gente trabalha E muito ao vivo, pouco, né? Tem que dizer que é ao vivo. A gente trabalha muito pouco com programas gravados, né? Praticamente não tem nenhum. Né? Praticamente nenhum. Praticamente nenhum. A gente tem um programa gravado só na programação da rádio. E o ao vivo, ele tá rolando ali. Se tiver uma falha, se tiver um defeito, você segue o baile e você continua. Pede desculpa e vai. E você continua. E aquela curiosidade maior. Com o público cada vez mais virtual, tecnológico, como é que a Boa está se mantendo nesse sucesso todo, nessas mensagens, o tempo todo? Eu escuto programas de vocês o tempo todo mandando mensagem, recebendo. Eu acho que o programa termina e eles ficam ali ligados. Olha, era um dos nossos desafios nessa nova roupagem que a gente quis trazer para a Boa, né? Desse novo lema de fazer com que a rádio deixasse de um pouco de ser conhecida como uma rádio jovem para se tornar uma rádio para você se sentir jovem. E aí, dentro dessa pegada, conversando com os locutores e tudo mais, a ideia é o seguinte, hoje em dia eu costumo dizer que o nosso concorrente não são outras rádios daqui de Teresina ou de outros lugares que as pessoas acompanham através das redes sociais ou da internet. Eu costumo dizer que a minha grande concorrente hoje da Boa FM é o stream, porque é onde as pessoas têm cada uma a sua rádio. Lá dentro, por exemplo, do Spotify, lá tem uma pastinha, sua rádio, que toca suas músicas, que ele já sabe quais são através do algoritmo, que vai repetir quantas vezes você quiser, que vai tocar de madrugada, na hora que você quiser. Então, a minha competição hoje não é com outras rádios. A minha disputa não é com outras rádios. A minha concorrência hoje é com o Spotify. E aí, de que forma que a gente pode fazer essa competição, né? Já que as duas tá ali para com músicas legais e tudo mais. Trazendo conteúdo, trazendo a conversa, deixando a coisa muito mais humana. Porque, assim, quando eu quero ouvir o Spotify, eu vou lá, ouço e tudo mais, não quero ouvir ninguém. Mas quando eu quero ouvir rádio, eu quero realmente ouvir rádio. Eu quero ouvir música, eu quero ouvir as pessoas conversando, eu quero ouvir a hora certa, eu quero ouvir o que está acontecendo no trânsito, se alguém mandou uma mensagem, a surpresa de você ouvir uma música nova. Então, a tecnologia, quando a gente fala assim, ela entra ali na concorrência porque ela disponibilizou uma rádio para todo mundo. Eu tenho minha rádio, a Dani tem a dela, você tem a sua. Então, a minha concorrência é aí. Então, é um jogo de cintura mais ainda diferente fazer rádio hoje em dia, viu? É o que a gente sempre fala ali. A rádio, ela tem o fator surpresa. Porque Isso. É verdade.
O stream, ele vai te dar muitas coisas óbvias que, obviamente eu gosto disso. Eu sempre escuto isso, então vai tocar tudo muito, né, muito de acordo com o que eu escuto. Mas a rádio, ela tem esse fator surpresa e o que a gente construiu ao longo desses anos também é muito uma questão de identificação. Então, eu escuto a Boa FM porque eu gosto da Boa FM. Eu gosto do que acontece lá, das músicas que estão tocando, das que deixaram de tocar, das que vão tocar surpreendentemente. Um ou outro ouvinte já diz, não, eu gosto de ouvir sua companhia, só de você estar lá, porque eu acho que as pessoas têm muito, o rádio traz muito isso, né? Essa coisa de você manter ali uma coisa que não pertinho. muda. Os ouvintes são realmente muito próximos de Muito. todo mundo, assim. São ouvintes Tem essa cativantes mesmo, proximidade, cativos. Não tem como você ir ser impessoal, né? Eu acho que é isso que vai ser o fator X na competição aí, o sentimento. Ainda mais em épocas como IA, inteligência artificial e Já tudo ia mais, tocar quando tá nesse tudo assunto. muito, né? Vamos lá, vamos Verdade. começar a tocar nesse assunto. A partir de hoje, daqui para frente, já está acontecendo muitas coisas né, o áudio está sendo tomado pela inteligência artificial, né, criando aqueles robôs. Mas antes disso, tem rádios que já tem aquele locutor, né, robozinho já falando aquele Já textozinho. tem uma vinhetinha tal, rolando numa voz que a gente fica, já que tem a voz música. é essa, hein? Aquela música que já é criada, que você bota os algoritmos, já é criado os jingles, né? E o que vocês pensam sobre isso? Daqui para 10 anos à frente. Eu acho que daqui para 10 anos à frente vai estar uma coisa imperceptível. Você Não vai conseguir distinguir. diferenciar. Mas hoje em dia eu acho que é completamente diferenciável. Você consegue identificar o que é uma IA e você consegue identificar o que é uma pessoa. Porque é como eu falei anteriormente, tem uma questão de identificação. Você vê ali o que é que tem alma e o que é que não tem. É, o que é humano, O que é né? humano e que não tem. E isso faz com que se acredite no que tá sendo falado, né? Às vezes você escuta um texto de ele não tem uma entonação diferente, ele não tem uma rouquidão na voz, ele não tem um grave para uma palavra difícil e não tem um agudo para uma palavra feliz. Ela é estranha, você é estranha, tem causa estranheza. Lógico que eu tô falando isso como uma profissional que trabalha com a voz e consegue identificar isso, né? Muita gente vai ser um pouco mais difícil identificar ou um pouco mais fácil identificar. Mas eu acredito que hoje, do jeito que tá, ainda é muito impessoal, ainda é muito distante de gerar essa identificação e gerar um público fiel para aquilo em específico. Lógico que usando os recursos ao nosso favor, né, é muito bom. Que sejam aliados para a gente. Que sejam aliados. Pois é, mas ainda assim é bem preocupante, né? Não deixa de Você ser acha que preocupante. pode ficar obsoleto a profissão de locutor? As pessoas... Nossa. É porque Tomara que eu sempre não, falo né? isso, porque eu tive um convidado aqui que é meu amigo, né, que é editor, e ele Ele acredita. Ele acha. radicalmente ele disse: a humanidade vai acabar, os robôs vão tomar conta da Terra, aquela coisa bem científica, bem ficção. Bem ficção. Bem Exterminador do Futuro. Mas como ele estuda, né, inteligência artificial, ele estuda isso, ele bem embasado, e eu fiquei assim, mas como, Eu acredito sabe? que daqui a 10 anos, talvez. Mas daqui a 10 anos, sim. Mas acredito que essa questão da pessoalidade, né, ela vai permanecer. A gente precisa nos identificarmos com pessoas e não com máquinas. Então cabe muito da gente como ser humano, né? Nessa identificação e não deixar isso tomar de conta, sei lá, gente. Porque é uma parada muito doida esse negócio da inteligência artificial, porque, tudo bem, até agora você não vê assim nenhuma rádio completamente feita por inteligência artificial, mas eu já vi alguns programas. Mas vai surgir. Aí quando surge a primeira, outras tendem, vamos testar um programa só com um apresentador para ver, e aí vai barateando a parada e de repente tá todo mundo ali sendo trabalhado de forma muito automática, né? Porque
Na parte musical, e a Dani pode confirmar isso também, acho que todo mundo já deve estar sabendo o que está acontecendo, que existem até bandas virtuais. Então, se existem bandas feitas por inteligência artificial, já está gerando música. Tava no top do Isso. Spotify. E se essas músicas feitas por inteligência artificial já estão tocando nas rádios, por que não transformar as rádios com locutores de inteligência artificial, né? Também que aquilo está sendo gerado baseado no que pessoas fizeram. Se a gente não tem um repertório de pessoas, Isso, a gente verdade. não consegue Desenvolver, através da não inteligência. desenvolve. Não, mas tem uma curiosidade que vocês estão falando e está me surgindo agora. Quando começou a internet, disseram que a rádio ia acabar. Sim. Quando começou a TV, Quando né? começou a TV, disseram a rádio acabou, não vai ter mais. E o que houve foi uma consolidação das rádios, né? Uma repaginada e uma consolidação. Continuou no seu top, né? No seu pedestal e se reinventou. E eu imagino que isso seja mais progressivo, assim. As pessoas vão se reinventar, os locutores vão se reinventar, né? Não, e a rádio sempre muito bem ali ameaçada, né? Porque quando surgiu ali o Steve Jobs com seu MP3, não, aí agora vai acabar a rádio mesmo, né? Ainda teve essa outra briga aí que todo mundo, não, agora dessa vez a rádio vai. E não E foi. sempre fica abrindo cova, né? Pois é, mas... Mas a gente tem que entender que consumidores diferentes têm necessidades Sempre vai ter diferentes. aquele que prefere o radinho, né? Exatamente. E querendo ou não, né, rádio é extremamente democrático. A gente Demais, estuda isso, demais. A gente estuda isso no curso de comunicação, né? Uma rádio, ela pode parar no interior da Bahia, né? Mas às vezes lá não tem acesso à internet, né? Lá não tem... Não tem um sinal de as TV. pessoas não têm poder aquisitivo para comprar uma televisão. Então, a gente ainda tem um poder muito forte dentro da rádio. A gente ainda sabe chegar muito A gente vai longe. falar nesse assunto Tem um também poder sobre maior. rádios do interior, como é ainda forte e potente naquela localidade, sabe? A gente falou com o locutor agora, né, que ainda vai ao ar, que isso é fortíssimo ainda. As pessoas, quando ele falta, que ele não faz, eles, não, mas eu queria ouvir sua voz, meu filho, eu queria ouvir você. É verdade. Assim, ainda tem aquela pessoa que quer ouvir, aquela, né? Como tu disse, a emoção da voz do locutor já se acostuma, já se familiariza. Já faz parte da né? família, já faz né? parte. É incrível. E agora, o projeto de vocês, assim, que eu tenho certeza que vocês têm alguma coisinha guardada, né? Que a Boa FM tem alguma coisinha guardada. Dá um spoilerzinho pra gente aí. Na verdade, mudou tudo. A rádio novamente passou por uma mudança aí na programação, né? Passando agora a ser bem mais musical e focando aí bem mais nos estilos musicais que alguns ouvintes sim, têm uma certa carência, né? A gente é meio carente de música do pop rock, do internacional aqui na nossa cidade, aqui no estado, né? Então a Boa, ela preenche muito bem esse público, passando a ser bem mais musical, trazendo bem mais estilos, trabalhando mais esses estilos para prender o ouvinte. A grade de programação da rádio, ela tá bem mais definida, né? Uhum. A gente consegue, por exemplo, fazer algo semelhante a uma programação de TV mesmo, né? Total, verdade. Algo semelhante a uma programação de TV. A gente tem a Manhã da Boa, que tem uma música mais específica para aquele público da manhã que está dirigindo Que eu aquele sou, horário, eu tá faço ligando- parte. tá Que traz ligando a- informação. Tá ligando a rádio em casa, às vezes está cuidando ali das coisas de casa, né? O horário de meio-dia, que é um horário que está com a também na área, é um horário que puxa um pouco mais para o dinâmico, para quem tá no Isso. trânsito. Porque é um horário de pico também, Tá no né? almoço também. Exatamente. Aí já vem o Derson, que é o horário, por exemplo, dos motoristas de aplicativo, quem tá rodando ali muito na Derson Louco Louco? É o Décio Louco. né? E aí eu fecho a noite um pouco mais leve. Tô falando sobre isso. Tranquilizando Sempre que eu pego um aplicativo, né? Eu escuto, né? Tá ali na Tá na boa. boa. Aí quando eu digo, olha, eu trabalho nessa rádio, pra quê? Todo mundo, manda um beijo pro pessoal, manda um beijo pro Renato, Aí fica falando de todo mundo. Eles acompanham não só um horário, eles acompanham tudo. O dia inteiro. E a gente traz uma programação que casa com o dia do nosso ouvinte ideal, né? A gente cria aquele ouvinte ideal. Nosso ouvinte ideal
tem essa faixa etária, tem essa idade, gosta disso, então vamos colocar um papo mais assim de manhã cedo, um papo mais assim assado meio-dia, um papo assim assado à tarde. A interatividade é 100%, né? Eles Eles gostam de falar, eles gostam de mandar mensagens, gostam de mandar Gostam. áudio. Eles gostam de se ouvir. De se ouvir. Eles gostam de serem... E isso são os nossos ouvintes diretos, né? Porque ainda tem os ouvintes indiretos, porque... Tem ouvinte que não participa, mas... Isso. Tem um ouvinte que tá dentro do Uber, só ouvindo a gente porque o Uber tá ouvindo, né? Isso. Então é muito... Eu acredito realmente que a Boa FM tem uma audiência sensacional. Faz isso. Não faz. Não troca essa ideia. Não manda esse beijo gostoso pra você. Não manda, né? É isso. Olha, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. A gente tem muito mais o que conversar, né? O Papo de Editor é para isso. Vocês sintam-se convidados para vir. Na hora que quiser, tiver um projeto novo, que eu sei que tem, mas eles não querem falar dele. É porque, ó... Não, mas aí na hora que a gente tiver, aí de fato a gente vem novamente e já faz a estreia. Tem que falar porque o meu público é simplesmente curioso e eles querem saber de tudo, assim. A vivência de vocês, o que vocês estão aprendendo, o que vocês querem mostrar, o que vocês querem ensinar. Sobre rádio, mas... Meu Deus, a gente vai... Tem N coisas pra fazer. Todo mundo aqui falar. é multi, gente. Você tem que aprender que todo mundo que está aqui é multi, faz várias coisas ao mesmo tempo e Tem que quer ser, fazer né? mais. Tem. Se tiver tempo. Cross-mídia. Se o dinheiro for bom e tiver tempo, a gente arruma até de madrugada, né, amiga? Por que não? Estamos aí pra fazer a coisa acontecer, viu? E Que obrigado bom. de verdade pelo esse convite, pra gente contar um pouquinho da história da Boa. Eu acho muito massa, porque a gente tá fazendo história. A gente tá contando uma história. Eu tô encantada com esse nome. Pois é. Pra se sentir jovem, porque eu sou Porque a assim, gente nem tá mais gente. tão jovem assim. Né? A gente não é Nós. tão mais jovem assim. Mas aí eu ligo a Boa, eu já me sinto assim, um adolescente ouvindo a Boa. Então, assim, é muito bacana a gente, finalizando aqui, é muito bacana a gente contar um pouquinho da história desse meio de comunicação, que, porque muitos não sabem, foi a segunda rádio FM do nosso estado, né? A primeira foi a FM O Dia e segundo foi a 94.1, que é a Rádio Que já Puti passou por Limitada. várias coisas. Que hoje é a Rádio Puti Limitada, Para né? pra pensar, É a Boa FM. tem mais de 20, talvez, mais Foi em de 94. Em 94, quase nas 30 pesquisas. anos. E aí é muito bacana a gente contar a história de um meio de comunicação que fez a comunicação do nosso estado. Conquistou muitas pessoas, né? E é muita responsabilidade minha, responsabilidade da Dani, contar um pouco dessa história para todo mundo. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada. A gente vai conversar mais sobre rádio, tá? Bastidores, sobre Chama. curiosidades do audiovisual, até de coisas que eu não sei. Eu quero muito que vocês digam, olha, Tati, tem isso aqui, tem isso aqui, tá? E eu estou trazendo muita gente. Tem gente que já procurou e disse, vamos falar de social media, vamos falar. Já trouxemos o que eu chamo a geração que é... Olha, se chama Que é social media, chama a gente. Se chama para trabalhar, falar Tá sobre TV, vendo? chama a gente. Sobre rádios, estamos aqui. Sobre qualquer coisa, a gente dá um jeito. Cerimonialista? Jornal e o portal. Estamos Cerimonialista aqui. também. Estamos aí também, né? A gente aprende e vem falar aqui para vocês. Pois, olha, muito obrigada. Tá? A gente está lisonjeado aqui. Falar sobre rádio é muito bom, gente. A gente se perde aqui nos assuntos e vem, fica assim, empolgado falando. Encantados. E você fique ligado, tá? A gente vai continuar a falar sobre muitos assuntos com esse universo que está bem mais amplo do que a gente imagina, que é o universo audiovisual. E rádio, gente, é muito assunto, é muita coisa. Vocês ainda vão ouvir, vão ver muita coisa aqui. Fiquem ligados no Podmeio, tá? E no Spotify, que a gente está também. E a gente pretende ir para a rádio também. Olha aí que bacana, viu? Tá querendo colocar um projeto lá para o Bernardo? Sempre bem-vindos. Né? Vai dar certo. Bom, um beijo. Tchau.